Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do EMA Estratégia Milhas Aéreas. Se você ainda não me conhece, meu nome é Amanda e eu tô aqui para te ensinar a como viajar, desfrutando de viagens exclusivas com até 80% de economia, tá bom? Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que surgiu duas vezes comigo lá no meu serviço, né? Enquanto o pessoal estava conversando comigo, me perguntaram, e aí eu achei interessante trazer para vocês isso daqui, essa discussão que a gente teve. É, Existem vários aceleradores de pontos disponíveis aí pelos bancos, né? O que acontece? Muitas vezes surge aquela vontade de acelerar os pontos, mas a gente não sabe se realmente vale a pena. Para quem ainda está meio por fora do que está acontecendo, basicamente os aceleradores de pontos são tipo assinaturas que você vai pagar, e aí esse valor pode ser fixo ou variável, é, para você conseguir acumular mais pontos utilizando as suas compras do cotidiano mesmo. Então, na hora que você for pagar a sua fatura, em vez de você acumular, sei lá, 100 pontos, você pode acumular 150 ou 200 pontos. Então, basicamente, os aceleradores de pontos são isso. E aí, eu vim trazer aqui para vocês a discussão que eu tive dessa última vez, tá bom? É, Lembrando que existem várias outras, e aí eu vou passar dois exemplos para vocês no finalzinho, mas eu quero trazer para vocês a que eu tive essa semana lá no que eu tava conversando, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Durante uma das conversas lá com a pessoa, é, foi perguntado o seguinte: vale a pena o acelerador de pontos do Itaú para o cartão Visa Infinite? Então, do da Azul. Então, vamos lá. O cartão que a pessoa tem é o famoso TAV. Na verdade, até mudou o nome, mas vamos pegar ele. Qual que era a proposta que a pessoa tinha? A pessoa recebeu um e-mail falando o seguinte: por uma taxa de 2% da fatura, você pode duplicar os seus pontos. E qual que é a pontuação do TAV? É, Normalmente é 3 por dólar, e aí no caso passaria a ser 6 por dólar, tá bom? Isso, gente, para compras nacionais, tá bom? Não vou abordar aqui compra internacional porque é bem incomum, considerando que a gente tem alguns impostos que são altos e aí tem alguns cartões que são melhores e piores, taxa cobrada, enfim. Não vou entrar nesse assunto, vou só colocar aqui então as compras nacionais. Qual que era a discussão que eu estava tendo com a pessoa? Bom, a pessoa teve uma fatura aí de 10k no mês anterior. Imagina que essa seja a real fatura dessa pessoa. Bom, vamos abrir aqui a calculadora para vocês verem. É, Quando a pessoa gasta, então, quando a pessoa tem uma fatura aí de 10k por mês, isso significa que a pessoa tá gastando na faixa de, eu olhei o dólar agora, ele tá 5,74. Isso significa que a pessoa está gastando aí na faixa de, é, deixa eu colocar aqui, US$ 1.742. Beleza? Então, se a pessoa está acumulando aí, inicialmente, 3 pontos por dólar,
Aí, gente, eu vou até apagar aqui para poder ficar número inteiro, né? Porque a gente não faz essa conta tão picada assim em pontos. Então, 1742,16. Então, vamos lá. Sem o acelerador. A pessoa está acumulando, então, vezes 3. 5.226 pontos. No programa Azul Fidelidade. Com o acelerador, o que a pessoa vai ganhar? Como tá falando que vai dobrar, então significa que a pessoa vai multiplicar isso aqui por 2, certo? Então, a pessoa vai acumular 10.452 pontos. Beleza? Na verdade, eu vou colocar aqui 10.453, porque tá bem próximo do número de cima. Só pra gente arredondar mesmo. Então, vamos lá. O que foi que aconteceu? A pessoa ganhou, então, 5.223 pontos. Então, vamos lá. O que é que a pessoa ganhou? Mais 5.223 pontos. Certo? Porque a gente pegou esse número aqui, subtraiu esse daqui. Como a gente está arredondando, a gente está colocando que a pessoa ganhou isso daqui. Beleza? E quanto foi que a pessoa gastou? A pessoa gastou 2% de 10.000 reais. Então, vamos lá. 10.000 vezes 2%. O que foi que a pessoa gastou? 200 reais. Então tá, então a gente começou a chegar aí em números. O que a gente vai fazer aqui? Para a gente analisar se tá valendo a pena ou não, a gente vai considerar esses números aqui que eu separei. Por que a gente vai considerar esses números aqui? Porque a gente, na hora de analisar se tá valendo a pena ou não a gente pagar alguma coisa para a gente acumular pontos, a gente tem que ver quanto que isso tá saindo para a gente. A questão de custo. Quanto que é que a gente está pagando por cada milheiro? E aqui no caso, então, seria milhas dentro do programa Azul Fidelidade. Então, a gente está querendo calcular o custo. Por que a gente está querendo calcular o custo? Porque a gente quer saber se o custo ele é menor do que o valor de mercado. Tá bom? Quando a gente tem essa relação aqui verdadeira, ou seja, o custo realmente ele é menor do que o valor de mercado das milhas, aí sim a gente vai pensar se realmente vai compensar para a gente. Se isso daqui não for verdade, você já esquece, tá bom? Então você não vai assinar nada. Tô falando de assinar, tá bom? Você não vai assinar nada tipo assim, para você ficar pagando todos os meses só ad eterno, vamos dizer assim, sem um objetivo específico, sem nada. Então, a gente, todas as vezes que o custo estiver maior do que o valor de mercado, já é um super ponto de atenção ali pra gente ver, será mesmo que tá valendo a pena? Porque provavelmente não está valendo a pena. Eu já falei em outros vídeos. Existe exceção, sim. E qual que é a exceção? Às vezes você sabe que você não vai conseguir acumular uma determinada quantidade de pontos para uma viagem que você já tem uma data bem definida e ela é relativamente próxima, vamos dizer assim.
Então, nesse caso, pode compensar você pagar um valor mais alto do que o valor de mercado só para completar, desde que seja pouca coisa, tá bom? Então, a gente não está considerando exceção aqui, que seria essa que eu comentei. Eu tô querendo falar com vocês aqui da questão geral mesmo, tá bom? Então, 90% dos casos aí, eu tô chutando esse valor, considerando que esse número, né, não tem uma comprovação científica nem nada, mas eu tô trazendo aqui para vocês, considerando o que a maioria das pessoas traz para mim. Ah, eu quero viajar algum dia. Então, a pessoa não tem ali uma data muito específica, uma viagem específica, ela não tem essa necessidade de acumular pontos para uma situação específica ali, tipo, até mesmo porque normalmente quando você já tem uma visão assim de eu vou precisar de tantos pontos a mais, normalmente você já entende um pouco mais profundamente, sabe? Então, na verdade, é como se fosse assim: você não vai nem se fazer essa pergunta porque já vai ser tipo automático para você. Você já vai ter a noção ali de quanto que custa os seus pontos e quanto que vale no mercado. Para você fazer um planejamento assim bem rápido, é um negócio bem de negócio mesmo. Então, aqui eu tô trazendo para vocês o passo a passo, mas estou deixando bem claro que em poucas exceções pode valer a pena, tá? Aqui eu já tô avisando, já tô dando spoiler que não vai valer a pena. É, então vamos lá. O que é que a gente vai verificar então? Se o custo ele está menor do que o valor de mercado. Por quê? A pessoa não estava com a viagem, tipo assim, ela não tinha uma necessidade. Nossa, eu tenho um evento super importante e eu só vou conseguir ir se eu pagar com pontos. É, eu não vou conseguir, sei lá, eu não vou ter os pontos. Não, não era isso. Então veio para o padrão que a gente tem aí, é, só da gente olhar se o custo é menor do que o valor de mercado. Então vamos lá. Primeira coisa, se isso não for verdade, então você já pode desconsiderar, tá bom? Vamos ver então se isso daqui é verdade. Então, o que foi que aconteceu? A pessoa gastou R$ 200. E quanto foi que ela acumulou? 5,5.223. Aqui eu já estou colocando em milheiro. Então, 5,223. Quanto que a pessoa está pagando por cada 1.000 pontos? Nesse caso aqui, a pessoa está pagando R$ 38,29 para cada 1.000 pontos. Gente, acho legal aproveitar esse momento aqui para comentar com vocês uma coisa. É, Normalmente, não é um bom negócio a gente ficar só juntando milhas sem utilizar. Por quê? O valor das milhas real, sem ser a estimativa, né, que a gente coloca aí, uma média que a gente coloca, varia muito ao longo do tempo. E eles mudam muito a questão de quantos pontos que você vai precisar, as parcerias. É como se fosse assim, é um mercado muito volátil. E normalmente, quando você está planejando uma viagem, cria-se uma expectativa ali para realizar a viagem. Então, essa questão da gente trabalhar com um alto risco, considerando uma coisa que envolve muito o emocional da pessoa, não é um bom negócio. Tem várias pessoas aí que falam que não é interessante fazer poupança de milhas. É, Tem outras que falam, ah, não, vale a pena você ter um pouquinho de ponto em cada lugar, mas deixa tudo no banco. Ah, vale a pena você ter só em um programa. Cada pessoa vai ter uma opinião. E eu já falei em outros vídeos aqui, eu tô trazendo para vocês a minha opinião. Eu acho que é um
uma área que tem muita alteração. Então, pelo fato de uma viagem criar uma expectativa, eu não acho que compensa a gente deixar, a gente juntar dinheiro em milhas, vamos dizer assim. Não estou dizendo que a gente não pode planejar viagens, investir tempo, colocar o dinheiro mesmo para poder terminar de juntar os pontos, não é isso. O que eu tô falando é que eu não acho que compensa a gente juntar por juntar, tá bom? Então vamos lá. Em outros vídeos eu já comentei com vocês que o valor dos pontos no banco é na faixa de R$ 40. Só que aí a gente tem uma coisa muito importante. Aí a gente aqui nesse caso poderia parecer que o custo está menor do que o valor de mercado, certo? Só que lembra que eu falei no comecinho do vídeo qual cartão que é? Esse cartão aqui, ele acumula direto na Azul. E qual que é o valor de mercado da Azul? Das milhas na Azul? É de R$ 20. Ou seja, aqui a gente já tem, a gente entra na situação que eu comentei com vocês. O custo ele tá muito acima do valor de mercado das milhas. O que que isso significa das milhas azul? O que que isso significa? Quando a gente pensa assim, o que que é o valor de mercado das milhas, né? Basicamente, se você pegar a quantidade de milhas e multiplicar pelo valor de mercado, que igual eu falei, se você for olhar o valor exato, ele vai variar ao longo do tempo, mas a gente calcula uma média aí na faixa de R$ 20. Se você multiplicar aí por R$ 20, tantas mil milhas vezes 20, mais as taxas de embarque, você vai chegar aproximadamente no mesmo valor da passagem em dinheiro. Existem algumas exceções quando o pessoal faz promoção e tal, mas assim, por padrão, é isso. É daí que surge esse valor de mercado, vamos dizer assim, a média de valor de mercado. É porque se você pegar o valor ali e multiplicar, considerando um bilhete a R$ 20, você vai chegar no valor aproximado. Então não é um número mágico, isso é um valor médio mesmo. E aí, o grande segredo que a gente tem, né, em relação a conseguir economizar com pontos, é você tentar reduzir esse seu custo das milhas ao menor valor possível, porque quanto menor o seu custo das milhas, maior vai ser o seu desconto. Então, pensa aqui comigo. Se a gente está pagando quase o dobro em um negócio que nas moedinhas, vamos dizer assim, qual que é a chance de você conseguir economizar usando essas milhas que você pagou o acelerador? A chance é, tipo assim, mínima. Só se você der muita sorte deles colocarem, tipo assim, a, o preço em milhas muito mais baixo do que o valor do que o custo em dinheiro, né? Desconsiderando esses R$ 20 aí. A chance de economizar, gente, é muito, muito baixa. Não tem como a gente falar nunca, porque eventualmente vai ter uma passagem aí que vai estar, sei lá, já aconteceu, por exemplo, de aparecer bug no sistema, coisas assim. Então, eventualmente vai ter, mas olha só a situação que eu tô comentando, é tipo um erro, ou então uma mega promoção para eles promoverem o programa de fidelidade. Gente, não dá, entendeu? Então, nesse caso aqui, qual que é a conclusão que a gente chega? Que esse acelerador de pontos aqui, ele não vale a pena, tá bom? Ai, Amanda, mas só que você tá pegando um exemplo para poder falar que não vale a pena. Outra pessoa, também lá no meu trabalho, veio conversar comigo. Falou, nossa, eu assinei o acelerador de pontos. Porque eu tô querendo acumular muitos pontos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na época eu falei assim com a pessoa, olha, normalmente não vale a pena, tá bom? Aí beleza, a pessoa foi, já tinha assinado, quis manter a assinatura. Passou acho que uns 6 meses. A pessoa já chegou pra mim e falou assim, Amanda,
Sabe o que que eu tava pensando? Não tava valendo a pena aquele acelerador de pontos. Lembra, gente, que aqui a gente ainda não consegue nem prever qual que é o valor mesmo, só se você tiver uma fatura mais constante. Mas, por exemplo, eu tenho adicionais e aí a fatura ela varia, tipo, consideravelmente. Minha fatura chega a variar aí, tipo, 2.000 a 3.000 reais por mês. Isso é um valor considerável. Então, se você pensa assim, tipo, 2%, você não sabe nem exatamente quanto que você vai pagar. Você vai saber só quanto que você vai pagar a mais, tipo assim, para cada 1.000 pontos. Isso considerando ainda que o dólar também varia, porque os pontos são baseados no dólar. Então, assim, são muitas variáveis para você só fazer uma poupança de pontos, entendeu? Então, aqui a minha opinião é que realmente não vale a pena. Eu não assino esses aceleradores de pontos, tá bom? Aí vamos para algumas exceções. De vez em quando a Livelo faz uns. Tem um negócio lá de Turbo Livelo que permite que você pague uma taxa para poder multiplicar os seus pontos em determinadas compras. Na verdade, acho que é ponto oriundo de fatura, se eu não me engano. Em alguns casos, compensa. No seguinte sentido, imagina que quando você multiplica ali, seu milheiro vai sair a R$ 29. E o milheiro na Livelo é na faixa de R$ 40, ou seja, você está gerando ali, você aproveitou uma promoção para poder gerar pontos a um custo mais baixo do que o valor de mercado, porque R$ 30 é menor do que 40. Então vai ter exceção sim, mas aí eu recomendo que você fique pagando todas as vezes esses multiplicadores de pontos? Não, a menos que você tenha um objetivo muito claro, que você tenha certeza de que você precisa, eu não recomendo, porque hoje tá valendo isso. Mas imagina se muda alguma coisa assim muito absurdamente. Até falei aqui que tem vários fatores que influenciam nisso. Imagina se do nada assim muda, considerando que a gente tem questão de moeda, questão de regras dos cartões, regras dos programas de fidelidade, resgate de passagem, o programa de fidelidade da companhia aérea. Então, assim, tipo, é muita coisa em jogo para você só fazer uma poupança de pontos, vamos dizer assim. Então, nesse caso aí, tipo, gerou a R$ 29, igual teve recentemente. Se você estivesse precisando dos pontos, seria interessante sim. Aí eu vou falar o meu caso. Eu não estava precisando de pontos. Na verdade, eu tô querendo até dar um rumo para uma parte dos pontos, porque já tô com um excesso de pontos, vamos dizer assim. É... Pra quê que eu vou pagar isso só para gerar por gerar, entendeu? E aqui, gente, eu ainda tô falando com vocês de. Olha só, eu dei a minha opinião em relação aos meus pontos. Os meus pontos, como eu tenho um cartão que os pontos não têm data de validade definida e eu também assino o clube, tipo assim, os meus pontos têm validade indeterminada. Então, para mim, nem seria de todo ruim ter esses pontos, tipo assim, para sempre, sabe? Mas a minha opinião particular, a minha opinião pessoal é que não compensa a gente juntar por juntar. Então, tipo assim, eu comecei a ficar com muito ponto ali, é, apesar de eu usar bastante, né? Quando eu começo a acumular muito ponto, deixar muito ponto ali parado, eu já começo a pensar assim, ah, tô perdendo dinheiro, sabe? Então eu já começo a pensar assim, ah, vou gastar, vou viajar. Serei obrigada a viajar. E meu pai fica doido comigo, porque eu falei assim, não, fui obrigada, que eu tinha que gastar meus pontos. E de fato, gente, eu me sinto obrigada a gastar, porque é isso aí que eu tô falando. Eu não acho que é legal a gente só fazer uma poupança de pontos, vamos dizer assim. Nossa, eu já fui surpreendido tantas vezes, tanto com notícia boa quanto com notícia ruim, sabe? Mudou as regras do programa, mudou as regras dos pontos, regra de bonificação, enfim, eu já vi tanta coisa que na minha cabeça não compensa ficar juntando por juntar, sabe? Então, é mais ou menos essa a minha opinião. Aí, gente, só para vocês não terem que acreditar em mim só por acreditar,
eu vou mostrar para vocês aqui outros exemplos de aceleradores de pontos. Olha só, eu peguei aqui da página do Itaú. Se a gente for reparar aqui, ó, a gente até tem taxas menores, olha. Então, seria 1% do total da fatura. Mas no final das contas, vamos fazer a conta aqui. Aqui vai ser por dólar também. Então, na verdade, vamos considerar que vamos pegar aqui um quadrinho diferente. A pessoa vai acumular, então, 2 por dólar. Isso significa, então, que a pessoa ia ter... Deixa eu abrir aqui a calculadora. Imagina que 10.000. Ah, não, a gente já tem ali o 1.742. 1.742,16 dólares. Então, a pessoa, inicialmente, ela ia acumular essa quantidade de pontos. E no final das contas, então, ela vai acumular a mais 1.742 pontos. E quanto que é que a pessoa tá pagando? Vou voltar aqui só para vocês verem. Ó, a gente tá falando aqui de 1% do total da fatura. Então, isso significa que a pessoa tá pagando aí R$ 100. Então, o que que é que a gente vai considerar? Essa parte aqui, ó. Porque aumentou um ponto, passou a pontuar 2 por dólar. Então, qual que é a conta que a gente vai fazer? Pra gente saber quanto que a gente tá pagando. 100 dividido por 1,742, que vai ser igual a 57,41. É como se a pessoa estivesse pagando isso daqui para cada 1.000 pontos. Só que em outros vídeos eu já comentei. Pontos de banco valem mais ou menos R$ 40. Ou seja, o nosso custo aqui, ó, tá muito superior ao valor, tá bom? Então, aqui eu já peguei outro exemplo, considerando taxa menor. Por que que eu trouxe esse exemplo, né? Justamente porque o tipo de ponto é diferente, né? Esse daqui é ponto de banco e o outro é ponto de companhia aérea. Então, já trouxe exatamente por isso, tá bom? E aí, você pode olhar que cada cartão aqui vai ter uma taxa diferente, olha só. A gente tem aqui, ó, 2,5 sobre o total da fatura. Então, o que já tava ruim, gente, fica pior ainda, tá bom? A meu ver. No meu ver, fica muito pior. E aí, aqui eu trouxe outro exemplo para vocês, que é o do C6. O do C6, antigamente, tinha muita gente que fazia, sabe? Mas eu sempre tive essa visão de não utilizar uma poupança de pontos. Então, quando eu precisava, eu assinava tipo 1 mês, 2 meses, só para completar ali os pontos que eu precisava e aí eu cancelava. Mas assim, no geral, ainda assim não compensa. E aí aqui, olha, eu vou trazer para vocês um exemplo, olha só. Vamos pegar aqui, ó. Se a gente olhar esse daqui, C6 mais pontos e C6 mais bônus, a gente tá pagando aqui a mais. Vamos fazer a conta devagarinho para vocês verem, ó.
A gente tá pagando a mais 22 menos 8, deu R$ 14. Dividido por, considerando aqui que a gente já tem, que a gente vai ter a mesma pontuação para crédito e a mesma pontuação para débito, a única diferença é os 600 pontos, então a gente vai olhar quanto que a gente está pagando por esses 600 pontos. Ó, peraí que eu fiz a conta errada aqui, ó. É isso aqui, ó. Significa que a gente está pagando, então, 23,33. Por ser ponto de banco, nesse caso, entre o de cima, entre o bônus, ó, entre o pontos e o C6 mais bônus, é melhor sim você pegar esse que você ganha pontos extras, tá bom? Mas isso ainda não significa que vale a pena você assinar isso daqui. Só para vocês terem uma ideia, o que que acontece? A gente colocou que o real tá 5,74, né? Ó, que o dólar tá 5,74. Como a gente está pontuando aqui 0,28, o seu cartão passa a pontuar, então, 1,60. 1,60, a gente tem cartões com isenção de anuidade em várias campanhas que pontuam mais. Então, 1,8, 2. Então, assim, eu não acho que compensa a gente só pagar por pagar. Se você não consegue nenhum cartão considerado de alta renda nessas campanhas de isenção, aí ok você pagar sim, porque se você for olhar, a anuidade vai ser esse valor aqui, ó, dos R$ 264 para você ter uma pontuação bem próxima de um cartão Black. Aí pode sim valer a pena, eu trouxe esse daqui inclusive por causa disso. Mas fica aí a minha dica. Se você tem a possibilidade de pegar um cartão Black, se você consegue ir no banco conversar com o gerente, então se você já tem renda que é aprovada automaticamente no aplicativo, se o seu nome não tá sujo, gente, tenta um cartão Black com isenção de anuidade, tá bom? Porque vale muito a pena. Porque é como se você estivesse ganhando aí, ó, tipo, R$ 264 de anuidade. Ou melhor, ganhando não, né? Você efetivamente deixa de gastar R$ 264 e ainda vai pontuar mais, tá bom? Se a gente for comparar com outros cartões, considerando a anuidade, né? Porque é como se você estivesse pagando uma anuidade, né? Pode até valer a pena. Ah, gente, ainda tem mais um detalhe. Isso eu tô considerando, tipo, que você não ia ganhar nenhum ponto, tá? No C6, mas você ia ganhar um pouquinho, ó. Você ia ganhar 0,05. Então, na verdade, a conta até muda um pouquinho, fica um pouquinho mais caro. Mas, como aquele, tipo assim, 0,05 é bem pouquinho, realmente demora muito para poder acumular, vou comparar como se não fosse, tá bom? Então, assim, se você tem a condição de tentar, voltando, né, o raciocínio, se você tem a condição de conseguir, ou pelo menos tentar um cartão Black, corre atrás, porque você vai deixar de gastar esse valor ali, tá bom? Agora, se você não tem, aí pode ser interessante, assim, você pagar esse C6 mais bônus. Lembrando que vale a pena você fazer a conta se esse valor também entra no seu nas suas possibilidades de gasto, né? Se você tem esse valor disponível, que a nossa ideia aqui é utilizar já os nossos gastos do cotidiano para você economizar e não você aumentar suas contas, vamos dizer assim. Sei que esse conteúdo aqui ele é um pouquinho mais denso, tem muita continha, né? Eu até nem coloquei em slide para poder ir escrevendo junto com vocês, mas espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários.
Se tiver algum assunto específico que vocês queiram para a próxima aula, também já deixa aqui para eu poder fazer o planejamento para vocês. Tá bom? Aguardo até a próxima aula. Abraços!